Se o Bolsonaro assistiu ontem ao Jornal Nacional, ele teve um péssimo dia, uma péssima noite, que ontem foi pancada atrás de pancada no bolsonarismo. E o Rodrigo Maia deu uma jogada de mestre, ele conseguiu fazer ministros do Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas desmentirem o Bolsonaro, praticamente chamarem o Bolsonaro de mentiroso. E aí ele, o Rodrigo Maia, foi na tribuna da Câmara dos Deputados e chamou o Bolsonaro de mentiroso. E aí a Globo fez um espetáculo sobre isso, uma matéria gigante no Jornal Nacional, e ainda fechou a matéria com o Paulo Guedes desmentindo o governo Bolsonaro e provando que foi o governo Bolsonaro quem não quis pagar o 13º salário do Bolsa Família. Quer dizer, num tema tão importante, o Bolsonaro foi desmascarado em rede nacional pelos próprios membros do governo Bolsonaro. Esse foi o tamanho da humilhação. Fora que o Jornal Nacional mostrou a prisão do Oswaldo Eustáquio, o blogueiro bolsonarista que foi preso ontem pelo STF, mostrou o caos do governo Bolsonaro, mostrou o plano de vacinação do Bolsonaro, como é ruim esse plano de vacinação, e deu esse destaque para o Maia. Eu vou falar sobre isso aqui e sobre como o Maia e o Dória estão indo para cima do Bolsonaro. Não foi coincidência que no mesmo dia o Dória convidou o Lula e a Dilma para se vacinarem num evento de vacinação com todos os ex-presidentes, que o Dória poderia simplesmente ignorar o PT, que é o que ele geralmente faz. E no mesmo dia o PT fechou com o bloco do Maia e outros partidos de esquerda também fecharam, mas o PT foi a maior surpresa. Inclusive saiu em todas as matérias, com o PT, 11 partidos fecham apoio a Maia. Tipo, quem são os outros 10? Dane-se, importa é o PT ali. Eu vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você quer fortalecer a esquerda, se inscreve no canal. Aqui a gente faz ativismo contra o bolsonarismo todos os dias. Então, um segundinho é de graça, você clicando em inscrever, você ajuda a fortalecer tudo isso. E aqui a gente também faz ativismo nas ruas, a gente tem outdoors contra o Bolsonaro, vai aparecendo aqui atrás no vídeo, de vez em quando, os outdoors que a gente tem contra o Bolsonaro em várias cidades do país. E a gente também tem carros de som, eu vou mostrar no finalzinho do vídeo, eu mostro o carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro, rodou por 4 horas no Rio de Janeiro ontem. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. Quem quiser ajudar com os outdoors, com os carros de som, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clicando, você já ajuda a gente a fazer oposição, um movimento de rua contra o bolsonarismo, um carro de som, um outdoor, com tudo. Ou o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo escrito o Pix, para quem quiser confirmar, eu deixo o PicPay, apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal contra o bolsonarismo. Mas agora vamos falar sobre, olha só, o jogo político. Todo mundo achava que o Rodrigo Maia estava bem enfraquecido. Em Brasília todo mundo falava, olha, o Arthur Lira tá com força, o Bolsonaro tá usando a máquina estatal para comprar votos pro Arthur Lira, o Rodrigo Maia ficou a semana inteira denunciando isso. O Rodrigo Maia, ele subiu o tom contra o Bolsonaro de uma maneira nessa última semana que eu comecei a pensar, pô, se o Rodrigo Maia fosse assim desde o comecinho do governo Bolsonaro, já não tinha mais Bolsonaro aqui, a gente já não tinha nem Bolsonaro, nem Mourão, não tinha ficado ninguém, já tinha derrubado o governo. Mas ele era bem conivente no começo, chegou a falar que não tinha crime do Bolsonaro, e agora, nessa última semana, ele tá perdendo força. O Rodrigo Maia, ele começou a soltar, descer a lenha no Bolsonaro. E aí ele até falou, o Bolsonaro tá comprando votos, todo mundo sabe disso, o governo tá mentindo sobre várias coisas, falou que o Paulo Guedes é um desastre, falou um monte de coisa, atacou. E enquanto isso, o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro para a presidência da Câmara dos Deputados, estava ganhando força, estava conseguindo apoios, e o Bolsonaro liberou 6 bilhões de reais em emendas. E quem quiser esse dinheiro, deputados que quiserem essas emendas, vamos supor, o cara quer, só um exemplo, o cara quer construir uma escola lá na cidade dele, ou ele quer roubar dinheiro, a escola custou 100 mil, ele fala que custou 1 milhão, aí um deputado na cidade que é o curral eleitoral dele, aí ele vai lá, fala com o prefeito que é aliado dele, aí ele vai lá, constrói a escola, ele precisa de verba, essa verba vem de emenda parlamentar. Aí o Bolsonaro destinou esses 6 bilhões para o Arthur Lira, aí o cara quer fazer um hospital, quer fazer uma reforma, uma coisa assim, precisa da emenda. Quem quiser emenda tem que falar com o Arthur Lira, ou seja, a compra de votos está assim escancarada, fora a oferta de cargos, ministérios, tudo mais. Aí todo mundo pensou, pô, o Rodrigo Maia tá fraco, o Rodrigo Maia tá enfraquecido, agora o bolsonarismo vai crescer e tentar mais apoio para o Arthur Lira. Tinha até gente do PT, o vice-presidente do PT, o Quaquá, chegou e falou que o PT deveria apoiar o Arthur Lira. O vice-presidente do PT, tem até estrelinha vermelha aqui, ó. O vice-presidente falou que o PT deveria apoiar o Arthur Lira. Olha só o que aconteceu.
uma reação gigantesca contra essa fala dele, e alguns outros do PT também achavam isso. E aí começaram as negociações internas, que a gente não tem detalhes sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, no mesmo dia, o Rodrigo Maia anuncia que fechou com o PT e com vários outros partidos para o bloco do Maia, que agora é maior que o bloco do Arthur Lira, ou seja, o Maia está mais fortalecido, e nesse mesmo dia o Dória convida o Lula e a Dilma para se vacinarem em São Paulo. A Dilma falou que ela não vai para São Paulo porque é pandemia, mas que se o Dória mandar vacina, ela se vacina em Porto Alegre. E o Collor, ex-presidente, também foi convidado, falou que não vai. Por quê? Porque o Collor é Bolsonaro. Tem vídeos nas últimas semanas, o Bolsonaro estava em Alagoas e aí ele estava falando que o Collor é um exemplo para o Brasil, estava lá assim babando o ovo do Collor e o Collor babando o ovo do Bolsonaro. São aliados, então o Collor não vai no evento do Dória. E aí, quinta-feira à noite, o Bolsonaro na live dele, o Bolsonaro já achando, o Arthur Lira tá com força, foi antes dessa movimentação do Maia, falou, olha, o 13º do Bolsa Família não vai ter esse ano, eu paguei o ano passado. Vale lembrar, o 13º do Bolsa Família foi promessa de campanha de Jair Bolsonaro, ele prometeu em campanha. O 13º do Bolsa Família custaria 2 bilhões de reais, não é nada no orçamento do Brasil. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão, não estou falando de milhão nem bilhão, estou falando agora trilhão aos bancos. O governo Bolsonaro deu 1,2 trilhão aos bancos. O 13º do Bolsa Família custava 2 bilhões, assim, uma fração muito pequena. E aí o Bolsonaro foi lá na live dele de quinta-feira e falou que não, que o Bolsa Família não vai ter 13º porque o Rodrigo Maia não quis votar, não quis colocar em pauta uma medida provisória que ele fez. O Bolsonaro fez mais de 6 meses atrás. Tem que lembrar uma coisa, medida provisória é uma coisa que é como se fosse um decreto, o presidente assina e está valendo aquilo a partir desse momento. Só que o Congresso tem 6 meses para votar se isso vai ser lei ou se essa medida provisória não vai ser lei, vai ser reprovada, ou se o Congresso não votar em 6 meses, caduca, quer dizer, perde a validade, só valeu por 6 meses. O Bolsonaro, mais de 6 meses atrás, de propósito provavelmente, fez uma medida provisória do 13º do Bolsa Família. E o governo Bolsonaro fez um acordo com o bloco do Rodrigo Maia para não votar essa medida provisória e deixar essa medida provisória caducar. O Bolsonaro não quer pagar o 13º do Bolsa Família. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro foi lá e falou que a culpa era do Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo Maia falou, é? A culpa é minha? Então vou colocar para votar agora essa medida provisória. Não essa. Ele pegou uma outra medida provisória, a medida provisória do auxílio emergencial, e falou, vou colocar para votar essa medida e o governo pode colocar o 13º do Bolsa Família nessa medida provisória e eu vou aprovar. Nós vamos aprovar aqui. Ponto. Aí colocou o Bolsonaro contra a parede. Você quer pagar o 13º do Bolsa Família? Quer? Então agora é a sua chance, Bolsonaro. Essa foi a jogada de mestre, que o Bolsonaro levou uma invertida que ele não esperava. Era só ele ficar calado. E aí o que aconteceu? Os líderes do governo Bolsonaro tiveram que ir a plenário, que eles ficaram com medo da reação do Maia. Que o Maia falou, eu vou fazer um discurso no plenário. E aí os líderes ficaram com medo e foram a plenário, todos os líderes. O líder do governo Bolsonaro foi a plenária. A Globo mostra isso em destaque, falando, realmente foi o governo quem fez um acordo com o senhor, o que o Bolsonaro disse não era verdade. Aí você tem uma humilhação pública, que é o líder do governo Bolsonaro desmentindo o que o Bolsonaro tinha falado 12 horas antes. É isso que estava acontecendo. Falou, ele mentiu. Não falou com essas palavras, ele mentiu, mas falou, o que ele disse não é verdade, realmente a gente fez um acordo que a gente não quis votar. Aí veio o ministro Ramos, também falou, que é o ministro que faz a articulação do governo com o Congresso, também falou. Aí o pessoal do Paulo Guedes também tentou convencer o Rodrigo Maia, só que o Rodrigo Maia tá bravo com o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes deu uma entrevista na Veja em que ele disse que o Maia e o Dória iam articular o impeachment do Bolsonaro junto ao STF, que foi ele e o Paulo Guedes quem evitou isso, ligando para todos os ministros do STF, e que ele deu a cabeça do Abraham Weintraub como prêmio. A gente te dá um ministro da Educação, ele vai ser demitido, foi lá para o Banco Mundial, está ganhando mais de 100 mil reais por mês, isso que pena dura para o Abraham Weintraub, mais de 100 mil por mês, e aí o STF meio que amenizou porque o Dória e o Rodrigo Maia iam derrubar o Bolsonaro, isso em junho, julho. Eu lembro que eu até falava no canal, eu falava, gente, o cerco tá fechando muito, quem acompanha o canal há mais tempo lembra que cerca de 6 meses atrás estava mesmo, o cerco começou a fechar contra o Bolsonaro e estava vindo uma onda muito grande. Eu até falava, a onda que tá vindo, o Bolsonaro não vai conseguir pegar essa onda não vai dar para segurar, ele vai se afogar, o Bolsonaro vai cair.
e aí, segundo o Guedes, ele evitou isso. E aí o Rodrigo Maia riu da entrevista, falou que perdeu todo o respeito pelo Paulo Guedes e tudo mais. E aí o Rodrigo Maia foi a plenário. Ele foi a plenário e chamou nominalmente o Bolsonaro de mentiroso. Ele falou: Bolsonaro mentiu, ele é mentiroso, o presidente da República mentiu sobre isso, sobre aquilo, falou um monte, expôs todo o acordo que o Bolsonaro fez para mostrar que o Bolsonaro mentiu, e a Globo mostra todo o discurso do Rodrigo Maia, mostra o discurso dos líderes do governo desmentindo o Bolsonaro, primeiro mostra a mentira do Bolsonaro, e aí mostra todo mundo desmentindo o Rodrigo Maia, chamando o Bolsonaro de mentiroso, e aí fecha a matéria com a última, assim, fechou o caixão, colocou o último prego, que foi quando mostra uma fala do Paulo Guedes, em que o Paulo Guedes diz que ele não pode pagar o auxílio do Bolsa Família porque não tem dinheiro. Logo depois de mostrar o Rodrigo Maia falando que tem dinheiro e que se quiser ele aprova na mesma hora. Olha só o tamanho da humilhação que o Bolsonaro sofreu no Jornal Nacional, mas sofreu também em Brasília, que fica todo mundo assim, pô, meu, esse cara mente, o cara mente na cara dura. E ó, 2 bilhões pro orçamento não é nada. Se o Bolsonaro tirar um pouquinho da mamata que ele dá pro pessoal, ele arranja 2 bilhões facilmente. Inclusive, se o próprio Rodrigo Maia, que é o cara liberalista, que é aquele que quer privatizar tudo, que a gente tem que ver que o Guedes não consegue. O Guedes prometeu 70 privatizações, aí ele fez um plano depois com 17, depois ele prometeu só 4 e ele entregou 0. O Rodrigo Maia tá por aqui com o Paulo Guedes, que ele quer privatizar, ele quer entregar. Se o mais neoliberal, que é o Rodrigo Maia, falou que tem dinheiro pro Bolsa Família, é porque tem. É porque tem. O Paulo Guedes não paga porque não quer. Eu não sei qual é o esqueminha do Guedes ali, ou eu sei, tenho assim, teorias, mas a gente não pode falar aqui, senão dá processo, mas eu tenho algum esqueminha do Paulo Guedes do Ministério da Economia, que ele quer se manter. Até na história que ele conta, foi que o Dória ligou para ele e falou: ô Paulo Guedes, sai do governo, salve sua biografia, porque se você ficar vai dar ruim. Aí o Paulo Guedes falou: eu preferi salvar o governo do que salvar minha biografia. Aquele é o tipo do ato falho, ele sabe que a biografia dele é suja, ele sabe isso. E que na história Paulo Guedes será um exemplo de coisa suja. Ele sabe disso, um exemplo ruim, um exemplo daquilo que a gente não quer que nunca mais volte ao Brasil, a gente quer que nunca mais volte ao Brasil, vai ser Paulo Guedes. Aí ele fala que preferiu salvar o governo do que a biografia dele, quer dizer, a biografia dele já foi pro espaço. O Paulo Guedes tem alguma coisa, ele prefere se manter no governo a todo o custo. Então, vamos ver quais são os próximos capítulos dessa série chamada Brasil, mas o cerco ao Bolsonaro está fechando internacionalmente, isso eu falo aqui quase todos os dias, e nacionalmente o Maia conseguiu se reorganizar e agora ele está com força. E aí muita gente no PT está discutindo a aliança do PT com o Maia, mas eu não sei quais foram os termos. Se o PT, por exemplo, conseguir a vice-presidência da Câmara, é excelente apoio ao Rodrigo Maia. Melhor do que colocar um candidato de esquerda sem apoio nenhum do Maia, sem um apoio prévio, colocar o candidato de esquerda que não vai ter voto nenhum, não vai conseguir se eleger, obviamente, ou alguém aqui acredita que a esquerda tem voto para eleger o presidente da Câmara dos Deputados. Não tem, não tem. Então, o candidato de esquerda vai lá só para perder, aí chega no segundo turno, tem pouquíssimo tempo para negociar, não vai ser uma negociação que você tem muito cacife, porque o candidato da esquerda teve poucos votos, e aí não consegue nada na negociação, porque os melhores cargos já foram negociados antes. Então a gente não sabe se a negociação foi boa ou ruim, mas a esquerda também vai lançar um candidato, mas já tem um acordo para o segundo turno. Candidato, eu acho que a bancada, eu li várias notícias dizendo que era a bancada, indicou o Paulo Pimenta, mas a Glaze indicou a Lídice da Mata, a Benedita da Silva ou a Erundina, se o PSOL estiver no bloco da esquerda, que todas as candidaturas são boas de esquerda, mas a gente sabe que infelizmente não tem chance. Vai ser o candidato do Maia contra o candidato do Bolsonaro. E aí eles vão brigar e a gente vai ver quem é que tem mais força no Congresso. Essa é a primeira vez que vai ser assim, com certeza a gente vai saber quem tem mais força, se é o Maia ou o Bolsonaro, até porque o voto é secreto. Então vai ter traição, sempre tem traição em eleição de presidente da Câmara. Eu mesmo se perguntar: Thiago, você acredita que toda a bancada do PT vai votar em quem o PT falou? Não. Vai ter alguns que não. Tem alguns que não. Quem? Não sei. Voto secreto. Olha essa coisa. Ninguém. Sempre tem traição. Sempre os deputados, toda eleição, a cada 2 anos, fazem as contas direitinho na matemática, na ponta do lápis. Chega na hora, a votação dá tudo diferente. É isso. Vamos ver o que acontece. E vamos continuar a oposição. Aqui o nosso carro de som que rodou ontem no Rio de Janeiro por 4 horas. Rodou em Madureira, rodou nos bairros ali perto de Madureira. Olha só. Vou mostrar aqui o vídeo. Bolsonaro
Se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$ 600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Estes testes custaram quase 300 milhões e vão estragar, enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil. Rodou por 4 horas no Rio de Janeiro e na semana que vem vai rodar mais 8 horas. Vamos voltar também para Floripa na semana que vem. Eu vou falar com um rapaz de Porto Alegre, que às vezes o preço lá tá mais alto, mais baixo. Eu vou ver o preço para ver se vale a pena semana que vem, senão fica para outra. E aí se sobrar de Porto Alegre, vamos para outra cidade. Aí comenta qual cidade você quer ver o carro de som. É isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Falou!